as teses sobre folha de salários, mesmo que não seja uma empresa gigantesca que tem 200, 300 funcionários, não. Uma empresa que tem 20 funcionários já dá um valor ali considerável. Às vezes a empresa que tem 10 funcionários, tudo depende ali desse parâmetro, né? Então, é uma tese aplicável para empresas que têm funcionários, tá? Primeiro ponto aqui para delimitação. Ou para pessoa física, tá? Quando falando empresa aqui, para generalizar, mas vamos dizer que eu seja pessoa física. Inclusive, pode ser pessoa física, por exemplo, com empregado doméstico, né? Se para mim, empregada doméstica, eu paguei, teve o salário maternidade e eu recolhi contribuição previdenciária sobre o salário maternidade dela, isso é indevido. Posso pegar de volta esses valores, né? E pode ser feito, inclusive, administrativamente, isso daí, tá? Então, serve para pessoas físicas. Às vezes o pessoal faz pergunta, né? Vocês mesmos fazem perguntas. Por exemplo, e teses para produtor rural? Gente, essa tese sobre folha de salário serve para produtor rural também. Por quê? Se o produtor rural tiver empregados, seja ele um produtor rural pessoa física, se ele tem empregados, ele como empregador teria que recolher esses valores, pode ter recolhido a mais. Se ele é um produtor rural pessoa jurídica, também, né? Então o critério aqui é que pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, que tem empregados, né? E que acabou, aí você vai fazer uma análise da folha de pagamentos, né, dos extratos ali do e-social, né, dos últimos 5 anos, para examinar, dentro dessa folha de pagamentos, quais verbas que ele pagou aos empregados. Por quê? Porque tem algumas verbas, que são essas que nós estamos falando, que não deveriam ter sido incluídas na base de cálculo. E duas delas que chamam atenção. Por que chama atenção? Porque são decisões do STF relativamente recentes. Então, muitas empresas não sabem disso, né? Então, se uma empresa demite o empregado, vamos dizer que o Gilson seja empregado da minha empresa ou da minha pessoa física. Aí vai acontecer uma demissão. Se o aviso prévio dele é indenizado, ou seja, ele não trabalhou. Se aí ele recebe férias indenizadas, terço de férias indenizados, valores que são indenizatórios, isso não é base de cálculo das contribuições previdenciárias. Se a empresa recolheu sobre isso, ela recolheu indevidamente, e isso já está pacífico. Ou seja, já está pacífico na jurisprudência e já está pacífico até perante a Receita Federal. E quando o assunto está pacífico perante a própria Receita Federal, é possível fazer uma recuperação administrativa, né? Ou seja, né, a guia onde foi informado ali, a guia de informação, a GFIP, que é a guia de informação da Previdência Social, né? Foi informado que o salário do Gilson era 3 mil. Mas, na verdade, ele recebeu 1.500 de aviso prévio indenizado. Então, não era para eu ter recolhido sobre 3 mil, era para eu ter recolhido só sobre 1.500. Então, quando nós estamos falando de recuperação administrativa, o que nós fazemos é corrigir, retificar aquela declaração e encaminhar uma declaração nova no valor correto, no valor menor, e, portanto, o contribuinte vai ficar o quê? Com crédito lá, para ele recuperar. Seja recuperar em dinheiro, seja compensando, né, com outros tributos federais. Paguei a mais contribuição previdenciária, compenso com outras contribuições previdenciárias dos meses seguintes, ou com débitos que eu tenha, ou pode ter até a compensação cruzada, né, do e-social com PIS e COFINS, né, por exemplo, né? Então, nós temos assuntos, nós temos temas que já estão
pacificados e que dá, inclusive, para fazer recuperação administrativa. Outros 2 temas, que foi o que eu falei que são mais recentes, são salário e maternidade e os 15 dias de auxílio-doença. Como assim? Vamos dizer que alguém, não vou dar o exemplo de ninguém aqui para ninguém se machucar, né? Então vamos dizer que fulano de tal, né? Fulano de tal que trabalha numa determinada empresa sofreu um acidente de trabalho ou sofreu algum tipo de acidente, mesmo que não seja de trabalho. Ele vai ficar o quê? Afastado do trabalho, né? E ele vai receber um benefício da Previdência Social, que é esse auxílio acidente de trabalho, certo? Ou esse auxílio doença, que seja, às vezes é acidente de trabalho, às vezes não é acidente de trabalho, às vezes é uma doença que ele precisou ficar afastado. Aí ele vai receber auxílio doença. Só que o INSS só começa a pagar esse auxílio doença, só começa a pagar esse auxílio acidente de trabalho depois de 15 dias. Então, durante os primeiros 15 dias, sou eu, empresa, que vou depositar na conta do empregado o valor correspondente à remuneração dele daquele período. E aí, normalmente, o que as empresas fazem? Porque era o que a Receita Federal mandava fazer, falar assim: não, você está pagando para ele esses 15 dias, não interessa se ele está trabalhando ou não. Se você está pagando para ele esses 15 dias, isso é remuneração. Você tem que recolher contribuição previdenciária sobre isso. E as empresas recolhiam. E algumas delas, algumas não, muitas, por desconhecerem a decisão do STF e a decisão do STJ, continuam às vezes recolhendo. Então, eu até falo que esse é um ponto que a gente chama de atenção, né? Se a empresa, o empregado não trabalhou, mas mesmo assim ele recebeu, por quê? Porque ele estava com atestado médico. Às vezes não é nem os 15 dias do auxílio doença, etc. Mas ele pegou um atestado médico de uma semana, e nós estamos em tempos de Covid, de influenza, que aconteceu muito isso com a empresa. Do funcionário ficar afastado 10 dias, do funcionário ficar afastado 15 dias, em casos mais graves, até mais de 15 dias. E aí, a empresa pagou esse valor para ele, porque ele estava com atestado médico, etc. E, segundo ordem da Receita Federal, recolheu a contribuição previdenciária sobre isso. Só que isso é indevido. O STF e o STJ decidiram que se esse período que ele não trabalhou, esse valor que ele está recebendo é uma espécie de indenização, uma espécie de compensação. Então, não deveria ter recolhido contribuição previdenciária sobre isso.